Vamos para o texto, irmãos. Eu quero ler na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. E a palavra diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pai, essa é a tua palavra, que ela nos alimente nessa manhã, que ela nos faça refletir na importância do amor, mas acima de tudo no fato de que para além dele está a pessoa de Cristo Jesus, de quem todo amor deriva, de quem todo amor é derramado sobre os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe ao refletirmos sobre o texto, ao meditarmos na tua palavra, que ela nos seja fonte de graça. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, irmãos e irmãs, a gente começa uma nova série de mensagens aqui nos nossos cultos de domingo de manhã. Daqui a 7 domingos, a gente celebra a Páscoa, a nossa grande festa. E por conta da Páscoa, que se aproxima, nós passaremos essas semanas até o domingo refletindo sobre essa série que eu propus, chamada Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. Uma forma da gente preparar o nosso coração para a celebração do grande evento da nossa tradição cristã, que é o evento da Páscoa. Sempre que a gente se aproxima dessa data, eu faço questão de reafirmar, só por uma questão de consciência. Existem muitas festas importantes no nosso calendário. Nenhuma festa é tão importante quanto a festa da Páscoa. O que ela representa, a mensagem que ela traz, a força que ela exala. E eu escolhi, então, passar 6 semanas conversando sobre o que eu queria chamar aqui nos nossos cultos de manhã de deuses falsos. E eu queria começar conversando sobre um primeiro Deus falso, que é um Deus chamado amor. Esse vai ser o tema da nossa primeira mensagem nessa série, Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. E eu acho que essa série demanda uma explicação no seu tema já de início. Porque você vai perceber, à medida que as semanas vão passando, que todos esses elementos, que eu vou chamar aqui de deuses falsos, na verdade são elementos extremamente positivos e que dizem respeito à nossa vida. Só que tem um negócio curioso na vida. A constatação de que mesmo elementos positivos e necessários à vida, dependendo da forma como eles forem tratados, eles podem ser transformados num falso Deus na nossa história. Então a gente vai começar falando sobre o amor. E não existe nada mais belo do que o amor. Parece inclusive estranho a gente começar uma série cujo tema é Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição e identificar o amor como um primeiro Deus falso. É porque qualquer coisa e qualquer pessoa pode ser transformado numa divindade na minha vida e na sua vida. Pensa comigo o seguinte: nós somos parte de uma tradição que sustenta a ideia de que existe um único Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomou forma na história na pessoa do seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, palavras do apóstolo Paulo. Se nós somos parte de uma tradição que acredita na existência de um único Deus,
isso necessariamente significa que qualquer outra coisa ou outra pessoa que nós tratarmos como uma divindade na nossa vida cai no espectro de um falso Deus, certo? Qualquer coisa e qualquer pessoa. João Calvino, um dos grandes teólogos da nossa tradição reformada, disse certa vez o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ponto. E essa é uma grande verdade. Eu poderia passar aqui as 6 semanas falando sobre deuses falsos e o triunfo da ressurreição, apontando, por exemplo, para figuras religiosas de outras tradições que nós consideramos como falsos deuses. Mas eu acho que esse tipo de abordagem não nos levaria muito longe. Apontarmos para outras religiões e dizermos, olha lá os falsos deuses onde estão. Nós somos cristãos. O nosso coração, do ponto de vista religioso, está amarrado à pessoa de Jesus de Nazaré. Dificilmente alguém que professa a fé cristã incorrerá no erro de se prostrar diante de uma outra divindade religiosa. O risco que a gente corre não é o de olhar para uma outra confissão religiosa e adorar a um Deus que se prega aqui ou lá. O risco que nós corremos é o de pegarmos elementos do nosso cotidiano e, mesmo sem os chamarmos de deuses, os tratarmos como tais. O risco que a gente corre é o de divinizar o amor, o dinheiro, a família, uma ideologia, o poder, o status, dentre tantas outras coisas. Então a gente está diante de um texto que, como praticamente todos os textos das Escrituras que falam sobre o tema, exalta a figura do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu imagino que ninguém aqui tenha dificuldade de perceber a grandeza dessa virtude, certo? Basta que você leia o texto, basta que você volte os seus olhos para o texto que a gente leu no começo dessa reflexão. O tratado mais belo que Paulo faz sobre uma virtude é o tratado em que ele aponta o amor como caminho sobremodo excelente. Eu não sei se você está lembrado do texto de Coríntios, que a gente leu no começo da celebração de hoje, mas o texto de Coríntios, o capítulo 13, é uma continuação de uma sessão em que Paulo começa a olhar para os dons e diz assim para a comunidade de Corinto: busquem os dons como vocês desejarem, busquem os melhores dons. Agora saibam de uma coisa, diz o apóstolo, eu posso mostrar um caminho excelente para vocês. E esse caminho é o caminho do amor. E aí Paulo, no capítulo 13, fala, por exemplo, sobre como todas as coisas passam, mas o amor permanece. Então, eu não precisaria aqui gastar muito tempo para dizer para você que se existe uma virtude que se destaca sobre as demais, essa virtude é a virtude do amor. É a virtude que permanece. Quando Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, numa conversa com um homem, foi perguntado sobre o grande mandamento, a resposta que ele deu foi: o grande mandamento é o amor, ponto. É o coração da lei. No entanto, meus amigos, por mais que o amor seja a virtude sobre as virtudes, o caminho sobremodo excelente, por mais que a descrição mais sucinta e mais poderosa que a Bíblia faça sobre Deus seja exatamente essa de João, Deus é amor, ainda assim, uma análise justa sobre a nossa alma e sobre essa virtude nos levará a uma conclusão. O amor é incapaz de nos redimir dos nossos males. Olha só, eu acho que a conversa carece de uma outra conceituação. Porque se eu estou dizendo deuses falsos e o triunfo da ressurreição, eu acho que é importante eu balizar com você uma definição do que Deus significa para a gente. Nessa série, quando a gente falar sobre Deus, nós estaremos falando sobre aquilo ou aquele capaz de nos redimir, ponto. Então eu queria que você pensasse em Deus como aquilo ou aquele que é capaz de te redimir.
para a gente pensar em Deus como aquilo ou aquele capaz de nos redimir, a gente precisa assumir um pecado aqui, certo? Um pecado comunitário, para não ficar pesado para ninguém. Todos nós precisamos de redenção. Ponto. Todos nós. Eu nunca vi ninguém em sã consciência responder a seguinte pergunta: e aí, como é que está a sua vida com Deus? Com a resposta maravilhosa. Não podia estar melhor. Cumpro a lei direitinho. Sou uma pessoa boa o tempo todo. Os preceitos estão sempre vívidos na minha memória. Não falto com absolutamente nada. Passasse pela rua, me confundiriam com Jesus de Nazaré. Eu, particularmente, nunca vi absolutamente ninguém fazer uma análise da sua própria vida e chegar à conclusão de que está bem com Deus. Mas bem no sentido da plenitude da palavra, tá? Não que a gente não possa fazer uma boa avaliação da nossa vida com Deus. Você pode olhar para essa fase da sua vida e dizer assim: pô, eu estou bacana no cultivo da minha espiritualidade. Muito melhor do que já estive um dia. Esse tipo de constatação faz todo sentido. O que não faz sentido, numa análise em sã consciência, pelo menos penso eu, é a constatação de que nós não precisamos acertar absolutamente nada, porque a nossa vida com Deus está toda dentro do esquema. A gente carrega essa sensação de dívida, a gente carrega essa sensação de incompletude, a gente carrega essa sensação de que alguma coisa está fora do lugar. E a gente carrega essa sensação porque a gente tem um problema que é muito mais sério do que a gente gosta de admitir do lado de dentro. A gente consegue perceber com muita clareza, a complexidade dos problemas que estão do lado de fora. Então, olha só, eu consigo perceber com clareza os problemas do meu país, os problemas da minha cidade, os problemas da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, dos meus pais, dos meus amigos, da minha igreja. Difícil, de verdade, é eu assumir os meus próprios problemas. Jean Paul Sartre disse isso certa vez, né? O inferno são os outros. Ou seja, o nosso olhar para fora, ele é um olhar muito mais crítico do que o nosso olhar para dentro. Mas qualquer boa análise da própria vida nos levará à conclusão de que nós temos um problema que nós não conseguimos resolver. E se nós temos um problema que nós não conseguimos resolver, então nós precisamos de redenção. Essa é a maior angústia da humanidade na trama cristã, tá? Se você tiver que explicar o que é o cristianismo para uma pessoa, em poucas palavras, você pode explicar dizendo o seguinte: o cristianismo narra uma história, e essa história tem como principal ponto de angústia a percepção humana de que nós somos incapazes de dar conta das nossas próprias mazelas. E nós vivemos, então, a nossa vida, cada um a seu modo, em busca de redenção. A gente vive essa jornada, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Às vezes a gente mergulha em experiências amorosas de cabeça, de maneira acrítica, em busca de redenção. Às vezes a gente trilha uma jornada de busca por dinheiro, passando por cima de valores, de parâmetros morais. Por quê? Porque a gente acredita que a gente vai ser redimido quando aquele elemento simbólico preencher, supostamente, as lacunas da nossa alma. Tem gente que faz um mergulho para as drogas, para os vícios de outra natureza. Tem gente que diviniza a família. E tem gente que trata o amor como essa experiência capaz de nos redimir das nossas mazelas. E você sabe de um negócio? Por mais belo que seja o amor, tratá-lo como um possível elemento de redenção é um grande equívoco. Porque talvez você tenha passado ou esteja passando por essa experiência. Você se considera uma pessoa amada no seu casamento, amada nas suas relações
de amizade. Você se sente capaz de amar o próximo como a si mesmo. Mas ainda assim, você experimenta um vazio do lado de dentro. Você sabe por quê? Porque o vazio que a gente tem do lado de dentro, ele não tem, pegando uma carona aqui numa fala de Dostoiévski, o tamanho do amor. O vazio do lado de dentro, ele tem o tamanho de Deus. O amor que a gente troca nas nossas relações, ele é incapaz de resolver o problema da maldade que a gente guarda por dentro. Então, olha só, se o amor é incapaz de resolver o problema da maldade que a gente tem por dentro, o problema do pecado, o problema da condenação aos olhos do Eterno, então a gente precisa acreditar que o amor aparece como um sinal e como um caminho, e não como o fim da nossa vida. Percebe isso? Você sabe como você consegue começar a identificar quando o amor está sendo tratado como um falso Deus na sua vida? Quando ele passa a ser o critério absoluto para você fazer o que você deseja, na hora que você deseja, com quem você deseja. Deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez torne isso ainda mais prático. Quando você deseja fazer um negócio, qual é a resposta que você dá para a pergunta: que direito eu tenho de fazer isso? Se a resposta última que você dá para essa pergunta é: porque isso está feito dentro de um ambiente de amor, é possível que o amor seja um falso Deus na sua vida. Porque olha só, nem tudo que é feito num ambiente de amor condiz com a ética prescrita pelo Evangelho de Jesus. Você percebe isso? Deixa eu dar alguns exemplos práticos aqui a você. Alguém pode seguir um caminho de dizer, sendo um discípulo de Jesus de Nazaré: eu me apaixonei por 3 pessoas diferentes. E há amor entre nós. E se há amor entre nós, nós vamos viver essa história. Talvez esse não seja um problema para outras formas de se ver o mundo. Mas para a forma cristã de se ver o mundo, isso me parece um problema. Por quê? Porque a pergunta última que eu faço não é se isso está sendo feito dentro de um ambiente de amor. A pergunta última que eu faço precisa ser: isso faz sentido à luz da ética do Deus que me revela o seu amor ou não? Ou seja, existem coisas que podem parecer legítimas na nossa vida, porque são justificadas pela existência do amor, mas que não se sustentam quando nós as colocamos sob a lente do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus precisa ser essa luz que nos ilumina como causa última, para a gente perceber se o que a gente faz ou não, mesmo em nome do amor, deve ser feito ou deve ser abandonado. Olha só, esse tema é importante, porque é muito comum hoje a gente ouvir as pessoas, mesmo em ambientes cristãos, dando o seguinte conselho para as outras, abre aspas: é isso que você quer fazer? Tem amor envolvido? Então vai. Esse é o seu desejo? Você está fazendo isso porque você ama? Então faz. Nós vivemos num tempo que tem, nesse panteão pós-moderno, o prazer, a satisfação, o amor e a felicidade como uma de suas principais divindades, ou algumas de suas principais divindades. Por causa disso, as nossas análises para os nossos atos, muitas vezes se restringem a perguntar se aquilo nos dá prazer, satisfação, felicidade e amor. E se a nossa resposta for positiva, a gente segue essa jornada. Só que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré.
E a pergunta que a gente precisa fazer diante de cada coisa que a gente deseja é não apenas isso me traz felicidade, isso me dá prazer, isso me traz satisfação ou isso é feito em nome do amor, mas isso agrada o coração de Jesus de Nazaré, a quem eu devotei a minha vida? Inclusive, se você olhar para a definição bíblica de amor e para a definição contemporânea, popular de amor, você vai perceber algumas diferenças muito gritantes entre elas. Por exemplo, a definição contemporânea popular de amor faz a gente acreditar que o amor é essa expressão livre que nos permite caminhar para absolutamente qualquer direção sem ser restringido por absolutamente nada. Que nos lança para os braços do que quer que seja, para que a gente viva uma experiência maravilhosa. A Bíblia descreve o amor de uma forma diferente. A Bíblia descreve o amor como uma experiência que passa por um bom uso da razão. A Bíblia descreve o amor como uma virtude que se sacrifica, que se tolhe, que se limita em favor do outro. Olha só, eu vou ler de novo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13. É possível que você não tenha estado aqui com a gente quando essa celebração começou. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Ele celebra a verdade. O amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. Se você tivesse que desenhar o amor a partir dessa definição de Paulo, como você o desenharia? Provavelmente diferente da forma como você desenharia o amor a partir dessa definição contemporânea, popular. Na minha cabeça, o amor, como visto hoje popularmente, é quase como que um líquido que se espalha, sem freio, sem restrição, para todos os lados, à sua conveniência, soprado pelo vento, para onde quiser. Ao passo que, na definição de Paulo, o amor me parece muito mais uma força bela, santa, que se contrai, que se recolhe em favor do outro, que reflete, que pensa limites. Pois é, meus amigos, o amor é uma virtude belíssima, mas ele não é essa expressão divina que nos dá a possibilidade de vivermos uma liberdade como a desejamos, fazendo tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, como se nós não tivéssemos freios, limites, cercas que conduzissem a nossa história. Talvez essa seja uma das coisas mais desagradáveis no âmbito da fé cristã, a constatação de que não por causa do amor, mas por causa do Deus que nos ama, nós vivemos com mais cercas do que nós desejaríamos viver. Um dos anseios mais profundos do ser humano é o anseio pela liberdade. A gente vive em busca disso. Nós não gostamos de experiências que nos dão a sensação de que nós estamos sendo tolhidos, controlados. Não gostamos. E não gostamos desde muito cedo. Eu me lembro de uma vez quando eu liguei para a casa da minha irmã para saber como estavam os meus filhos. Isso já faz uns 3 anos. O que significa que a minha sobrinha que atendeu o telefone devia ter, no máximo, 6. E quando eu disse assim, ó, como é que estão os meninos aí? Ela falou, tio, deixa a gente em paz. Tipo, para de me controlar. Dá liberdade. Porque esse negócio da gente pensar uma vida com cercas, ele é muito angustiante. E a ideia do amor, como tem sido vendida hoje, como essa experiência de liberdade, ela é fascinante para um indivíduo, como ser humano, que gosta dessa sensação de que não é preso por nada, tolhido por ninguém. Aí vem Deus e apresenta o amor para a gente de um jeito diferente.
Deus apresenta para a gente um amor com cercas. Parece estranho, né? Essas cercas não são cercas contra nós, são cercas a nosso favor. Quando Deus estabelece limites morais, éticos, pelos quais a gente deve conduzir a nossa história, isso não é para que a gente seja privado da nossa liberdade, isso é para colocar diante dos nossos olhos a verdade de que livres, soltos, sem cercas, nós somos capazes de cometer tragédias, porque nós temos um problema do lado de dentro, que não se resolve apenas com amor, se resolve com a redenção que só Jesus pode nos dar, o problema do pecado. Eu não estou apontando para você um caminho diferente do amor para a vida. Eu estou apontando para você um caminho diferente do amor para a redenção. Porque João diz, Deus é amor, ele não diz o amor é Deus. Ou seja, o amor não aparece na narrativa bíblica como essa força última que me move numa direção ou em outra. O amor aparece como esse ambiente necessário no qual eu construo a minha vida a partir do momento em que eu sou redimido por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Olha só existe uma forma de nós encontrarmos redenção para a nossa vida. Em Jesus. A gente descreve essa história como o grande amor de Deus. Se existe um amor que nos redime, esse amor é o amor que vem dos céus. Esse sim é capaz de nos redimir. O amor que nós cultivamos na vida uns pelos outros, ele não é capaz de resolver o problema do nosso pecado. Se assim fosse, nós seríamos salvos pelas nossas obras. E você já deve ter vivido bastante para perceber que as nossas obras são incapazes de nos salvar. Somos como uma criança que tenta limpar a sua mão suja de tinta, a esfregando na blusa, sem perceber que talvez ela limpe a mão, mas suja o peito. Tentando nos lavar por conta própria, nós nos sujamos. Porque esse amor belo que inundou o nosso coração vem de fora. Do lado de dentro, não existe absolutamente nada capaz de nos redimir das nossas mazelas. Ame. Ame profundamente. Ame verdadeiramente. Ame sem medidas. Mas não espere que o amor que você dá ou que você recebe seja capaz de te redimir de um problema profundo que afeta a sua alma e a minha. Nós jamais seremos salvos por qualquer coisa que seja produzida pelas nossas mãos. O nosso problema de redenção só se resolve de uma forma: abrindo o coração para Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que venceu a morte, e permitindo que Ele, com o seu amor, inunde a nossa vida. E a partir daí, transforme as nossas ações, para que as palavras de João sejam uma verdade, não como causa, mas como consequência. Nas relações humanas, a gente costuma fazer assim, né? A gente ama para ser amado. Quando eu me apaixonei pela Denise, e quando pela primeira vez, depois de já de um tempinho de namoro, na porta do prédio dela, ela do lado de lá da grade e eu do lado de cá. Você quer que eu fale a roupa também? Eu olhei para ela e disse assim: eu te amo. Você sabe qual é o medo que eu tinha? De ouvir: eu gosto muito de você. Que a gente ama para ser amado. Mas com Deus, a gente não ama para ser amado. A gente ama porque a gente foi amado. O amor que a gente nutre por Deus, quando a gente percebe que Ele existe, a gente nem viu.
mas é porque já veio de lá um amor que Ele nutre pela gente. E tudo que a gente faz não é causa, é consequência. É por isso que o amor, tratado como uma divindade, é um falso Deus. Porque eu não amo para que Deus me ame. Eu não digo, Senhor, eu te amo, para que então Ele diga, nossa, Daniel, eu também amo você, nem sabia. Eu não amo o próximo para que Deus me ame. Dizendo, Senhor, eu estou amando aqui o próximo. Para que então Ele diga, sim, sim, eu também amo você, estou vendo. Toda experiência de amor no campo da fé é um desdobramento, é uma consequência de um milagre que talvez de todos seja o maior. Deus nos ama de eternidade a eternidade, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. Deus nos ama. É por isso que quando eu dobro meu joelho, eu não dobro meu joelho ao amor, eu dobro ao Deus que me ama, porque é dele que vem a redenção para a minha vida. Que você ame como uma consequência de uma experiência maravilhosa, a de que Deus te ama. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, não porque o amor é Deus, mas porque Deus é amor. Feche seus olhos, vamos orar. Queria encorajar você a orar agradecendo a Deus pelo amor de Jesus. Pelo coração do Eterno que se abriu na sua direção. Eu acho que essa é uma das verdades mais acalentadoras da Bíblia. Nós somos amados. Somos amados. Isso é maravilhoso. Deus nos ama. E nós podemos amar não para conseguirmos alguma coisa, mas porque Deus aponta o amor como único caminho para que a gente espelhe essa verdade para o próximo. Senhor, obrigado por nos redimir. Por nos redimir do nosso pecado. Obrigado porque quando a gente pensa nesse senso de dívida que a gente tem para com o Senhor, e quando a gente constata que a gente não dá conta de pagar essa dívida, a gente se lembra do que Jesus fez. Uma expressão de amor. E a gente descobre que o amor é a virtude sobremodo excelente. Mas a gente se lembra que Deus, só aquele que se fez carne em Jesus de Nazaré, num mundo tão louco como o nosso, que a gente ame, não para encontrar redenção, mas como um manifesto, como uma proclamação, como uma forma de dizermos, nós vivemos assim porque nós encontramos a redenção em Jesus. Que quando nos perguntarem por que vivemos cheios de amor, que a nossa resposta não seja porque encontramos no amor o Deus que nos faltava, mas que seja porque encontramos na cruz um Deus que nos amou. Que o Senhor nos resgate de tudo aquilo que hoje na nossa vida representar um falso Deus, por mais belo, nobre, digno que seja. Na verdade, Deus, nós sabemos, nós só transformamos em divindades na nossa vida coisas que são belas, nobres e dignas. Jamais abriríamos o nosso coração em sã consciência para aquilo que é tosco, que é podre. Abrimos o coração para aquilo que acreditamos ser capaz de preencher o vazio da nossa alma. Livre-nos da loucura de abrirmos o coração para qualquer coisa que não seja Jesus de Nazaré. E que toda experiência de amor seja uma derivação dessa. Que a gente reafirme a nossa aliança com o Senhor. E que isso seja para o bem da nossa alma e para a glória do Teu nome. Eu oro assim, dando ao Senhor graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar alguns avisos.